Esse mês é o mês das vocações, algo muito importante na nossa vida. Vocação é a gente fazer aquilo para o qual Deus nos chamou. Cada um de nós tem uma missão nessa vida, nesse mundo, e para cumprir essa missão, Deus nos deu dons, talentos. Então, alguns para ser sacerdote, outros para ser religiosos, outros para serem casados, pais e mães. E o muito importante é a vocação dos leigos, nós que somos a maioria na igreja. E temos um papel muito importante. O Concílio Vaticano II, há 50 anos atrás, o Concílio valorizou tremendamente a participação dos leigos na vida da igreja. O leigo é aquele que é o sal da terra, a luz do mundo. Por quê? Porque ele vive na sociedade. Ele vai lá nos ambientes de trabalho, de produção, na vida política, na vida econômica, na vida social, e ele leva o sal do Evangelho, ele leva a luz de Cristo para esses ambientes. E uma atividade importantíssima do leigo é como catequista. Eu tenho dito várias vezes no meu programa, na Canção Nova, que se eu tivesse que dar uma medalha de ouro para alguém na igreja, sobretudo eu daria para o catequista. Por quê? Porque o catequista é aquela pessoa que pega a criança, o jovem, também o adulto hoje, né? E ele evangeliza. Infelizmente hoje as famílias já não fazem bem o que antigamente as famílias faziam. Eu aprendi a rezar o texto com 5 anos no colo do meu pai e da minha mãe. Aprendi os mandamentos da igreja, os sacramentos e tudo mais, mas hoje quantas e quantas crianças não conseguem ter essa oportunidade, ou porque não tem um pai, ou porque não tem uma mãe, etc. Então, a igreja é que tem que fazer isso, mas a igreja não tem sacerdotes suficientes para isso não. Então são os leigos que são chamados a serem missionários. Como disse o Papa Bento aqui em Aparecida, né? Ser discípulo, mas também ser missionário de Cristo. Então o catequista, ele coloca para a criança, para o jovem, o fundamento, a base da fé católica. Né? Ninguém pode viver segundo a vontade de Deus se não conhece a lei de Deus, se não conhece a doutrina católica. Né? O Papa Bento XVI disse uma vez que um dos piores problemas da Igreja Católica é exatamente a ignorância religiosa do povo católico, que não conhece a doutrina católica muito bem. Então o catecismo é aquele que pega, o catequista é aquele que pega, por exemplo, o catecismo da Igreja Católica, esse texto básico da doutrina católica, aprovado pelo Papa João Paulo II e por todos os bispos da Igreja, há mais ou menos 20 anos, mais de 20 anos, e ensina o que está aqui. Esse catecismo ele contém 4 partes que o catequista deve ensinar para as crianças, para os jovens, para os adultos. É o credo, aquilo que nós cremos, são 12 artigos dogmáticos da nossa fé. Né? Quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é a igreja, quem é a Virgem Maria, o que é a remissão dos pecados, o que é a vida eterna, etc. O credo, né? Que é desenvolvido, a igreja chama de teologia dogmática. Depois, a segunda parte, que é a parte litúrgica, que são os sacramentos importantíssimos, o batismo, a crisma, né? a penitência, a confissão, a Eucaristia, etc. Depois, a terceira parte, que é a moral católica, então vai ensinar para a criança, para o jovem, os mandamentos, que são a base da moral católica. É o chamado lex vivendi. Depois do lex credente, do lex celebrante, o lex vivendi, e por fim, o lex orandi, ou seja, a oração, a espiritualidade em cima do catecismo. Então o catequista é aquela pessoa fundamental, que põe no coração da criança a semente da fé. E essa semente nunca mais vai sair dali, porque a graça de Deus vai regar aquela semente, especialmente quando a criança se alimenta da oração, se alimenta dos sacramentos. E como deve ser o bom catequista? O bom catequista deve ser aquele que, primeiro, ele ama as suas ovelhas. Ele é um pastor de ovelhas, o catequista. Né? Ele está ali ensinando, não em nome dele, mas em nome da igreja. E a igreja ensina em nome de Jesus Cristo. Ora, se Jesus Cristo é um bom pastor, o catequista é também um bom pastor. Então ele deve ensinar o quê? O que Cristo manda ensinar através daquilo que a igreja nos ensina. Porque a igreja é a porta-voz de Cristo. Jesus disse para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve.
Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, o catequista que quer ensinar aquilo que ele quer e não o que a igreja ensina, ele não é um bom catequista. Tá? O próprio Jesus dizia, a doutrina não é minha, a doutrina é daquele que eu recebi. Entende? O próprio Jesus dizia que ele veio trazer aquilo que o Pai mandou ele trazer. Então o catequista também não é aquele que ensina o que ele quer, não é aquele que ensina aquilo que Deus manda através do seu Filho, que manda através da igreja. O catequista precisa entender que a lógica da evangelização, da salvação do Pai é esta. O Pai enviou o Filho envia a igreja. Você vê lá quando Cristo ressuscitou, no primeiro dia, no domingo, disse para os apóstolos, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Jesus disse também para os apóstolos, ide, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizai. Então, Jesus passou tudo aquilo que o Pai incumbiu ele de fazer, ele passou para a igreja, para os apóstolos. Os apóstolos, nossos bispos, passaram para nós livres. Então, o catequista precisa ser fiel à igreja. Principalmente porque a igreja tem sabedoria, a igreja tem santidade, o catecismo tem, né, ensinamentos de pelo menos 2000 anos, que foi, né, não podemos dizer assim, amadurecido, né, no sangue dos mártires, na sabedoria dos doutores, dos santos, dos papas, etc. Meus parabéns a você que é catequista. Que Deus te abençoe. Que você possa formar muitas crianças, jovens e adultos para o reino de Deus.